Olá, seja bem-vindo. Está no ar 27 segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete no dia de hoje em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Hoje, aqui ao vivo nos estúdios da RCTV, eu recebo o presidente da Energisa aqui na Paraíba, André Teobaldi. Vamos conversar com ele sobre vários assuntos envolvendo essa empresa de energia elétrica que presta aí um importante serviço a toda a sociedade. Vamos começar logo com uma notícia boa, né? Diante de tanta notícia ruim que a gente tem aí pelo país, né? Envolvendo jogadores de futebol, envolvendo políticos, notícias de toda espécie, que a gente fica assim, até sem querer entender muito o que é que está se passando nesse país, mas a gente vai começar com uma notícia boa, e uma notícia boa que tem a ver com a Paraíba. A Energisa foi premiada numa premiação da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Boa noite, doutor André Teobaldi. Poderia contar para a gente já, começar esse programa de hoje com essa boa notícia, como foi essa premiação? Boa noite, Hermes. Boa noite a todos. Esse para a gente foi um motivo de muito orgulho para nós lá da Energisa, principalmente os empregados, porque a gente, com essa índice de ANEEL de satisfação ao cliente, que a gente chama de IASC, qualquer cliente pode ir na página da ANEEL conhecer um pouco melhor a pesquisa, aponta que a Energisa Borborema, quanto a Energisa Paraíba, é uma das melhores empresas, o cliente está muito satisfeito com o serviço prestado de ambas as empresas. Em particular, a Borborema esse ano é o terceiro reconhecimento esse ano da Energisa Borborema. Uma foi pela Associação Brasileira Distribuidora de Energia Elétrica, a ABRAD, foi agora pelo IASC e também pelo troféu Transparência pelo setor financeiro, em função das suas demonstrações financeiras da empresa, né? Quer dizer, a transparência que a empresa, quer dizer, além de prestar um bom serviço, a empresa também é transparente. Tá. Como é que é feita essa avaliação pela ANEEL? Ouvindo os próprios consumidores? A ANEEL não diz aonde, nem quando, nem como. Ela contrata uma empresa para fazer uma pesquisa de opinião com todos os consumidores, com alguns consumidores aqui da Paraíba. Então, nós da distribuidora mesmo, nós da Energisa, nem sabemos quem foi o cliente que foi escutado pela ANEEL, que é o que é bacana. Então, é uma questão que traz muita confidencialidade em quem prestou a informação e lá mede a satisfação do cliente, quanto à qualidade do serviço, quanto ao atendimento e quanto ao conforto que a Energisa está trazendo para o Estado. Foi a Energisa Borborema, não é? Tanto a premiada? A Borborema e a Paraíba. A Borborema ficou em primeiro lugar com 78,7 pontos, né, de satisfação com o cliente, e a Paraíba ficou em terceiro para empresas com acima de 100 mil clientes, com 77,4. É um empate técnico, né? Primeiro e terceiro ou segundo e terceiro? Primeiro e terceiro. Primeiro e terceiro. A segunda foi... Ouro e bronze. Ouro e bronze. Isso. A segunda foi a dos nossos colegas aqui do Rio Grande do Norte. Tá. E quais são os critérios dessa avaliação? O que é que a ANEEL julga particularmente nessa premiação da Borborema? Ela faz algumas perguntas que eu acho que são cruciais. Ela pergunta de forma bem clara, inequívoca, e ela pergunta: você está faltando muita luz na sua casa? Questão de interrupção, de apagão. A luz fica forte, fraca? De oscilação. Então ela vai fazendo essas perguntas sobre todo o serviço da companhia. Você entende que a conta de energia está clara? Quer dizer, quando você recebe a conta de energia, você entende a conta de energia? Quando você liga ou você vai na Energisa, num posto de atendimento, você é bem atendido? Então, isso tudo, né, é avaliado, esses três aspectos. Eu peguei aqui de forma bem resumida, sim. 3 aspectos que eu acho que é interessante, porque o cliente expressa ali exatamente essa situação. Então, para a gente foi um motivo de muito orgulho. Situações realmente que são diretamente
influenciam no atendimento, né? Quer dizer, é o cliente quem sente. Se ele não der uma resposta positiva, a empresa não entra nessa premiação. De jeito nenhum. Então, para a gente foi um motivo de novo, de muito orgulho. Eu gosto de falar isso porque não sou eu. Às vezes as pessoas podem dizer, é o presidente que fez. Não. São todas as pessoas que trabalham na Energisa, que trabalham com carinho, com afinco para poder trazer o melhor serviço. A premiação é uma consequência, sabe, Hermes? O nosso compromisso aqui é com o desenvolvimento do Estado, é com a qualidade. Porque a gente sabe que hoje ninguém vive sem energia. Então a gente sabe que a gente tem que trazer algo de qualidade. E eu cito muito isso dentro da Energisa, que é um motivo de muito orgulho. Há uns 10 anos atrás, ou mais ou menos, a vela era um item da cesta básica do paraibano. Né? A vela agora... É aquela reserva, né? Aquela reserva técnica, está ali. Está ali, se faltar. E o cara guarda ali naquela gavetinha, já esperando, vai faltar, essa semana falta. Aí ele comprava isso praticamente todo mês. Exatamente. Hoje, acho que um pacote de vela dura aí 5, 6 anos para ele usar. Ainda bem que não é perecível, né? Demora um tempão. Pois é, agora veja só, quando a energia, você disse que a preocupação da Energisa hoje é com a qualidade. E quais são os principais programas, como é que é feito esse monitoramento para garantir essa qualidade no fornecimento do produto da Energisa? Muito boa pergunta. Nós investimos muito em tecnologia e, na verdade, é uma receita até talvez muito simples. A gente tem constantemente trocando as redes elétricas. Quer dizer, aonde a gente sabe a idade do fio, a gente sabe a idade do poste. Então, a gente vai fazendo uma coisa com inteligência e com muita programação, a gente vai trocando antes que quebre. Então, é aquela manutenção que o pessoal chama de manutenção preventiva. Esse nome significa o seguinte, antes que quebre eu vou lá e troco. Igual o seu carro, seu pneu está careca, antes de dar um problema, você vai lá e troca o pneu para que o carro continue andando sem nenhum problema, são as manutenções. Então, a gente faz essa manutenção e muita tecnologia que a gente vem fazendo. Como exemplo, a gente vai inaugurar agora, daqui a uns dias, a nova subestação em Soledade. Essa subestação custou 6 milhões de reais. Então, a gente tem que estar o tempo todo fazendo novas subestações, novas linhas, para cada vez mais ter qualidade. Então, aquele Juazeirinho, Olivedos, né, Soledade, essa nova subestação vai atender ali a 8.400 famílias que a gente consegue agora trazer com mais qualidade. Ou seja, antes era uma linha só que atendia essa localidade. Agora já tem um recurso de 4 linhas. Então, isso facilita muito. Quando houver uma falta de energia, para um carro bater no poste, a gente consegue manobrar a linha a tal modo que diminua o tempo de faltar energia. Tá. Qual é o tempo médio de vida de uma fiação dessa de alta tensão? Mais ou menos 50 anos. Claro que se não houver nenhum problema externo, né? Se não houver nenhum problema externo, do ponto de vista de alguém bater no poste, esticar... jogar um fio, uma pipa. Tá. Que soltar a pipa perto de fio elétrico, você sabe que é risco de vida. Isso é importante para a população. Não solte pipa perto de rede elétrica. Pipa, água, não se convivem juntos. É separado. Então, voltando à pergunta, se isso não acontecer... Pipa, água e energia, né? Pipa, água e energia, elas não convivem juntas. A água deixa para um lado... Não tente fazer essa aproximação. Não faça porque é complicado. E aí o que acontece é mais ou menos 50 anos é a duração em média dessa linha, entendeu? Então, quer dizer, quando você instala uma linha, é para durar. Então, quando eu falo que a Energisa não veio para ficar só de passagem rápida, ela quer fazer um trabalho profundo, é porque a gente quer, que a gente já tem 111 anos, de existência, a Energisa, quer ficar aqui bons anos. Tá. E é claro que você fala em manutenção preventiva, mesmo com esse tempo, 5 décadas para uma vida útil de uma fiação, mas é claro que os técnicos da Energisa fazem essa revisão da linha e de quanto em quanto tempo, de que período? A gente para olhar essa mesma linha, todo ano a gente percorre essa linha. Certo. A gente tem um aparelho que olha a linha por dentro e se ela tiver com um ponto quente, é que tem ali algum problema. Certo. Então tem um aparelho que revela exatamente. Aí a gente vai, e agora nós estamos com equipes
que troca a linha com ela ligada. Eu não preciso nem desligar a linha. Então nós já temos tecnologia aqui na Paraíba, que coisa maravilhosa. Os paraibanos aqui estão exportando. Não é à toa que por isso que a Energisa Borborema, a Energisa Paraíba, é uma referência para o Brasil em termos de energia elétrica. Eu não estou falando pela Energisa, eu estou falando pelo orgulho de ser também, que eu me considero paraibano, entendeu? De que são os paraibanos que estão trazendo essa qualidade toda e sendo um referencial como no Brasil. Então, a gente já tem hoje tecnologia que a gente troca a linha, tá certo? Troca a linha com ela ligada. Em alguns poucos casos que a gente não consegue, mas na maioria dos casos a gente consegue trocar essas linhas principais, a gente consegue trocar. Vamos voltar um pouquinho à premiação. O prêmio já foi entregue? O prêmio foi entregue semana passada, em Brasília, justamente no auditório da ANEEL, com todos os diretores da ANEEL, com todos os executivos de várias companhias que foram lá assistir e a gente foi agraciado com o primeiro lugar. Imagino que a moçada da Energisa Paraíba, que é a que fica localizada aqui em João Pessoa, já ficou com a pulga atrás da orelha para no próximo ano recuperar aí essa posição, né? Do segundo lugar. É engraçado, isso é uma coisa interessante, porque como a distância foi tão pouquinho uma da outra, a gente conseguiu fazer uma festa única. Porque a Paraíba ficou com 77,6 e 78,7 ficou a Borborema. Então, como a distância é tão pequenininha, a gente internamente considera uma única equipe. Uma vitória só. Porque ali, na verdade, a competição não é saudável, mas não existe. Sim. É um time só trabalhando, entendeu? Não sei, mas é exatamente isso. Essa competição saudável é que leva vamos dizer assim, a dar mais garra para buscar mais qualidade no fornecimento do produto Energisa, que é a energia elétrica. É verdade. A gente tem uma meta aí interna, que o que eu queria é que o meu sonho de consumo, né, meu sonho como presidente da Energisa, é se quando chegasse um carro da Energisa, aquela criançada em volta, chegou a Energisa. Eu acho que quando acontecer isso, ou quando a gente chegar numa comunidade, as pessoas gostarem da Energisa, porque a Energisa está ali, está reconhecendo o desenvolvimento, reconhecendo a qualidade que ela presta, aí a gente alcançou a satisfação. Isso não tem troféu, isso não tem prêmio. Isso, na verdade, é uma coisa que eu internamente almejo muito, é quando o carro da Energisa passar nas ruas e as pessoas, quando parar, as pessoas, rapaz, muito obrigado pelo... Vocês fazem essa avaliação de satisfação do cliente? Fazemos. Nós também fazemos. Na verdade, são dois, é a ANEEL que faz todo ano e também é a ABRAD, a Associação Brasileira de Distribuidoras. Nós fazemos através da ABRAD, que inclusive também, quem vai ao campo não é contratado pela Energisa, é justamente pela associação. Uma espécie de auditoria independente. A gente faz exatamente, sempre na época de fevereiro e março, e a ANEEL faz a dela mais ou menos em julho. Junho e julho eu não tenho uma coisa muito certa, porque eles que fazem, eu só vou saber disso tudo depois do resultado. Ok. Bom, a gente vai ao intervalo e na volta a gente retoma aqui a conversa com o André Teobaldi, que é o presidente da Energisa aqui na Paraíba. Fique ligado, a gente volta em seguida, tem muito assunto para a gente discutir aqui ainda. De volta com 27 segundos, conversando com André Teobaldi, presidente da Energisa Paraíba. A Energisa Borborema foi a premiada, a Energisa Paraíba também premiou. Só para que o telespectador entenda como é que atua a empresa. Na verdade, são duas empresas, podemos dizer assim. A Energisa Borborema cuida de determinados municípios, não é isso? Campina Grande e em torno ali, 7 municípios do entorno. Monteiro e assim por diante. Mas a Borborema só fica, a Energisa Borborema cuida da cidade de Campina Grande e mais 7 municípios em volta de Campina. Para quem tem um pouquinho mais de tempo aí acompanhando essa situação, é porque a Energisa, na verdade, quando a Saelpa aqui em João Pessoa foi privatizada, o Grupo Leopoldina comprou a Saelpa e transformou em Energisa. Não é isso? Perfeito. Pronto. E lá em Campina Grande era a... Celbi. Celbi, exatamente, Celbi. Não veio na cabeça a Coelba, mas a Coelba é da Bahia. Perfeito. É Celbi. É Celbi.
Pois é, e a CELB cuidava exatamente daquela região do Piemonte da Borborema e ficou transformada em Energisa Borborema, não é isso? Exatamente. Aí essa subestação que você disse que vai ser inaugurada em Soledade, investimento de 6 milhões, fica sob a responsabilidade da Energisa Paraíba ou da Energisa Borborema? Da Energisa Paraíba. Da Energisa Paraíba. E esse ano, no início desse ano, nós entregamos uma nova subestação lá na Borborema, que é justamente a subestação Borborema, que a gente colocou o nome, que vai atender ali uma boa parte do Aloysio Campos, que a cidade está apontando um crescimento para lá, né? Então a gente já fez uma subestação, quer dizer, energia, não há um problema de energia aqui para o estado. O paraibano pode ficar muito tranquilo quanto ou se alguém quiser trazer alguma indústria para gerar emprego aqui, a energia elétrica não é um empecilho, pelo contrário. Em qualquer canto da Paraíba que queira entrar uma empresa, nós estamos prontos. Tá. Como é que está hoje a situação do fornecimento de energia, levando-se em conta de que os estados nordestinos, a Paraíba não é diferente, enfrentam sérios problemas de estiagem? Até que ponto um estado como a Paraíba pode enfrentar problemas com apagão por conta da crise hídrica? Existe o risco, mas hoje ele é baixo. Certo. Hoje ele é baixo. Se a Paraíba está inserida num sistema interligado que a gente chama, que é monitorado pelo ONS, que é o Operador Nacional do Sistema. Então, o que acontece? Hoje, para faltar energia aqui na Paraíba, olha, tem que acontecer muita coisa. Tem que ser muito grave, mas grave, porque hoje o governo, além de entrar com usinas hidrelétricas, que usa a água para gerar energia elétrica, ela também colocou junto à Paraíba usinas termoelétricas, que usam o óleo, usinas eólicas, que usam o vento para gerar energia, e agora está começando a fotoelétrica, né? Fotovoltaica, perdão, que é por energia solar. Mas hoje a grande base nossa está na água, evidentemente, mas essas outras usinas combinadas, em momentos que a gente passar aperto, a gente tem condições de ter. Lembrando que a Energisa não é uma geradora de energia elétrica. Quem gera energia é o governo. Nós, na verdade, só distribuímos energia elétrica. Que é importante porque às vezes as pessoas podem confundir que quando há um problema de geração, podem confundir com a Energisa, mas não é. Tá certo? Tanto é que na nossa conta é sempre separado, né? Hoje a conta de R$100, R$22 é da Energisa. Se você paga R$100 numa conta, 22 vem para a Energisa. O restante, R$42 vai para geração e transmissão. E mais 30 e poucos reais vai para impostos. Certo. Então essa é a divisão da conta, sendo que nós só ficamos com a distribuição de energia elétrica, no caso a Energisa. Tá. Houve um problema recente, um apagão ali perto de Campina Grande, né? Sim. Mas isso aí foi por conta de problemas da transmissão. Da transmissão. Que não é a distribuição. Certo. Na verdade, foi dentro de uma subestação da Chesf que gerou o problema, né? E aí a gente ficou sem receber. É como se nós, distribuidora, ficamos sem receber do nosso fornecedor. Como o nosso fornecedor falhou, ele não conseguiu distribuir energia para o restante de Campina. Embora que a gente tenha manobrado, tenha feito em manobras internas para poder pegar de outro lado, né, de outros pontos da Chesf, mas infelizmente nós não conseguimos para a maioria dos campinenses. Então esse que foi o grande problema para a gente no caso do episódio. Foi 2 semanas atrás na Borborema. Você disse que só se for uma situação muito grave para a gente conviver aí com um apagão aqui na Paraíba por conta da crise hídrica. Mas, por exemplo, a barragem de Sobradinho, lá no Ceará, me corrija se eu estiver errado, que é um importante, um dos maiores mananciais, se não o maior manancial do Nordeste, enfrenta já sérios problemas de racionamento. Isso faz com que todos esses sistemas de abastecimento, esses mananciais que estão secos, peguem água de algum canto, certo, através de adutora, de transposição. E isso, claro, a origem dessa água começa a baixar também por conta dessa demanda. E baixando lá, tem uma redução na produção de energia elétrica no país como um todo. Tá? Mesmo assim, mesmo com essas dificuldades, a distribuição de energia e a transmissão não estão prejudicadas para a Paraíba. Não, porque... Não caíram de nível. Porque o Nordeste tem uma
usam um pouco menos de carga do que o Sudeste e o Sul do país. O Sul, quando está chovendo muito no Sul. Então, toda a produção de energia do Sul ajuda o restante do país, da mesma forma que o Norte. Então, repõe isso. Então, por isso que o operador do sistema, que é o ONS, que é um órgão do governo, né, o que acontece? Por isso que ele regula para todo mundo, para que não haja energia por um canto e não para o outro, né? Então, ele consegue trazer uma situação igual para todos. Por isso que não falta energia. Mesmo que a gente vê aquela crise que foi forte, não faltou energia, porque foi usando cada vez mais. Agora, vale lembrar que a gente foi ajudado. Se existe lado positivo, que eu não acredito, na crise, um dos lados positivos da crise é como abaixou o consumo em todo o país. Por exemplo, hoje a receita da Energisa quase caiu 10%. Por quê? A crise que está instalada no país. Ou seja, as pessoas estão consumindo menos, as fábricas estão fechando, lojas de comércio estão fechando. Então, isso que acontece? A receita da empresa cai, ou melhor, o consumo cai. Isso ajudou muito também na produção de energia elétrica, porque a demanda diminuiu, o consumo diminuiu. Certo. Isso tudo é provocado por falta de uso de equipamento elétrico. As pessoas deixam de utilizar, por exemplo, um ventilador que ligava, acho que o ventilador nem produz isso, um ar-condicionado, por exemplo, que a pessoa ligava praticamente o dia todo, por conta da crise, deu uma desligada no ar-condicionado, deixa ele programado só por 1 hora por noite. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim que as pessoas... que se comportam durante dessa crise. Exatamente. Esse é o jeito certo que a maioria dos paraibanos estão fazendo. Mas tem uma parte dos paraibanos que, infelizmente, está indo furtar a energia da Energisa. Essa é uma situação séria. Recentemente tivemos até, inclusive, estou aqui até com uma cópia da matéria que o Portal Correio publicou, uma advogada que foi detida por suspeita de furto de energia elétrica na Paraíba. Exatamente. É um caso que a gente está atuando muito fortemente na Paraíba. Nós estamos com muitas equipes, nós não vamos abrir mão em relação ao combate disso, porque, Hermes, mais do que a primeira coisa que as pessoas têm que pensar é que quem faz furto está mexendo com a segurança, com a vida dele. Porque quando ele puxa um fio que não é o fio da Energisa, ou que no português, claro, é uma gambiarra, aquela gambiarra pode falhar, cair aquele fio em cima da cabeça de alguém, pode bater em algum lugar e a pessoa morrer eletrocutada. A gente sabe que morrem pessoas eletrocutadas e pode morrer com aquele fio. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, só para você ter uma ideia, se eu for contar todos os gatos que a Energisa tem, se os gatos se não tivesse mais nenhum gato aqui, entraria nos cofres públicos do governo do estado 19 milhões a mais de ICMS. Ou seja, a Energisa está perdendo 78 milhões de reais por ano por causa do gato. São mais ou menos quase 12 mil fraudes que a gente já achou esse ano. Só no ano 2016 achamos 12 mil fraudes. Então a gente tem praticamente 120 mil clientes. A gente estima que 120 mil clientes da Paraíba estão furtando energia. Para esse eu falo, olha, por favor, primeiro tire o gato, porque isso é contra a vida. Você está arriscando a sua vida por besteira. A gente tem programas, a Energisa tem programas que ajudam as pessoas a diminuir a conta de energia. Tem o Conta Cidadã, que troca o lixo para diminuir a conta de energia. A gente tem o Bem da Gente, que ajuda a gerar gerar renda para as pessoas para poder pagar a conta de energia. A própria eficiência energética na entrega de geladeiras. A gente já entregou 375 mil lâmpadas de LED para as pessoas diminuírem o consumo de energia. Então, assim, quando a pessoa chega e faz esse tipo de coisa, a gente não está perdoando. Primeiro, é crime. Segundo, está arriscando a vida. Terceiro, está tirando recurso do próprio governo estadual, porque se eu não faturo, eu não tenho condições de pagar o ICMS, então o ICMS está sendo prejudicado em 19 milhões. Imagina quantas UPAs, quantos hospitais a gente podia reformar, quantas escolas a gente poderia
abrir com 19 milhões de reais por ano. Se eu vi bem, são 120 mil clientes? São 120, a gente tem uma estimativa de 120 mil clientes roubando energia nesse momento. Pois é, quando a gente vê essa coisa de furto de energia, a gente pensa logo, e é um pensamento até que, certo ponto, preconceituoso, de que esses furtos, essas irregularidades, essas ilegalidades, elas acontecem em comunidades mais vulneráveis economicamente. Sim. Né? Mas a gente vê um caso desse de uma advogada que tem um grau de instrução, de conhecimento da lei, inclusive, a gente vê que não é bem isso. Não acontecem apenas em comunidades carentes. Você está corretíssimo. Existe em comunidades? Existe, mas não é o grande problema nosso. O nosso grande problema está no comércio, na indústria, no profissional liberal. Olha, seja aquela pessoa que tenha condições realmente, tem gente ricas e furtando energia. Eu não consigo entender um negócio desse. E a gente não tem pena. Toda vez que a gente pegar, nós vamos pegar e vamos até o fim. Porque Vocês cortam energia e depois tem algum procedimento jurídico? O que a gente faz é o seguinte, a gente vai com a polícia, com a perícia, para justamente ter o flagrante, enquadrar o cliente em algum artigo criminal, ele vai responder isso e possivelmente pode ir à cadeia e, ao mesmo tempo, a gente regulariza a energia elétrica. Como nós somos uma concessão, eu não posso tirar a energia dele de vez. Mas a perícia tem como identificar por quanto tempo ele furtou a energia? Tem. A gente tem todas as... A perícia primeiro tem que constatar que tem aquilo. Certo. E aí ela consegue, a gente começa a demonstrar para a polícia, olha aqui o degrau de energia que teve, quer dizer, olha o afundamento de consumo que teve, claramente... Tomando por base R$100 por mês, o cara baixa para 15, então ali tem algum problema. Exatamente. Né? Porque não é possível, todo mundo tem o ar-condicionado, todo mundo tem... E no caso dessa advogada, a gente entrou, tinha aparelho de ar-condicionado, tinha geladeiras, tinham vários pontos de luz. Então, quando a gente faz o cálculo com uma pessoa que também tem alguma coisa similar, a gente vê claramente a diferença do consumo de energia. Ok. Bom, vamos a mais um intervalo e a gente volta em seguida com essa entrevista com o presidente da Energisa, André Teobaldi. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro bloco do 27 segundos. Fique ligado. De volta com 27 segundos pela RCTV, entrevistando hoje ao vivo o presidente da Energisa na Paraíba, André Teobaldi. Bom, a gente estava falando sobre furto de energia elétrica. De certa forma não, é sim uma corrupção praticada por um cidadão. Mas a gente vai tratar aqui de outro tipo de corrupção. O pacote de medidas de combate à corrupção, aprovado pela Câmara e a caminho do Senado, levou o Fórum Paraibano de Combate à Corrupção a se pronunciar sobre o assunto numa entrevista coletiva hoje aqui em João Pessoa. As mudanças no pacote de medidas de combate à corrupção colocou numa só mesa representantes do Ministério Público Federal, órgão responsável pela elaboração do pacote, do Ministério Público do Trabalho, da Associação de Magistrados e do Fórum de Combate à Corrupção. Juntos, eles conversaram com os jornalistas, analisando o texto aprovado na Câmara Federal e mostraram preocupação com as modificações feitas pelos parlamentares. Na verdade, nasceu como 10 medidas de combate à corrupção, depois chegou-se a um texto com 12 medidas, aprovado à unanimidade na Comissão Especial da Câmara, de ressaltes, e quando chegou em plenário ele foi totalmente desfigurado, né? Retiraram questões importantes do texto, como redução dos prazos prescricionais. Havia a previsão da criminalização do enriquecimento ilícito. Isso estava previsto no texto e foi retirado. Só não tiraram a questão da criminalização do Caixa 2, porque houve um grande clamor e um debate na imprensa nacional para que isso não acontecesse. Mas é a medida que propõe punição para magistrados, promotores e procuradores por abuso de poder que vem preocupando o Poder Judiciário e o Ministério Público. Essas medidas, se prevalecerem, elas vão comprometer a democracia brasileira, vão comprometer
o livre funcionamento, o exercício da função judicante e da função do Ministério Público, porque os tipos aprovados são abertos, ou seja, qualquer pessoa do povo que se sentir prejudicada, qualquer cidadão, qualquer instituição, pode fazer uma denúncia, uma representação contra o juiz, e é muito fácil também se forjar uma situação, se forjarem provas no sentido de sustentar uma condenação judicial criminal contra aquele juiz. É perigoso para o Estado Democrático de Direito quando um outro poder ataca as funções essenciais do outro poder, ou seja, o poder legislativo com esse projeto de lei, no meu entender, agiu de forma equivocada e atacou as funções essenciais do Poder Judiciário e do Ministério Público, que integram essa balança, checks and balances, né, que chamam, dos poderes constitucionais do nosso país, né, que é um país democrático. Né? São medidas que tentam tolher, intimidar, né, e criminalizar o pensamento do judiciário. Né? E intimidar no sentido de tolher a livre convicção do juiz. Na coletiva, eles afirmaram que as modificações seriam uma retaliação contra o avanço da Operação Lava Jato e que a Procuradoria-Geral da República deve entrar com uma ação de inconstitucionalidade caso o pacote seja aprovado também no Senado. Essa nova lei, que é só para os integrantes do Ministério Público e do Poder Judiciário, estranhamente, ela tem tipos absolutamente abertos. Então, eu não tenho a menor dúvida que essa lei ela é eivada de diversas inconstitucionalidades. E tenho convicção que uma eventual ação direta de inconstitucionalidade será acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. Nós separamos outro trecho da fala de Cláudio Gadelha, onde ele explica como as mudanças no projeto interferem no poder de investigação do Ministério Público. Pelo que está aprovado hoje, se você iniciar uma investigação, você denuncia alguém no órgão do Ministério Público, ou algum fato. E cabe ao membro do Ministério Público iniciar uma investigação com relação a isso. Se você iniciar, pelo que foi aprovado na lei, e não tiver indício de delito, de crime, você vai ser processado. E pelo que está na lei hoje, se não houver um indício de delito, de crime, eu não posso iniciar a investigação. Então a sociedade precisa entender o seguinte: se essa lei for aprovada no Senado Federal como ela está hoje, significa dizer, e uma vez sancionada, que denuncie o Ministério Público brasileiro somente aquilo que vocês tenham algum indício de crime, de delito. Ou seja, vai matar totalmente a atuação do membro do Ministério Público. Eu vou correr o risco, como o doutor Sérgio colocou na coletiva, de ser processado, de pegar todo o meu salário e não dar conta do meu dinheiro de pagar o tanto de advogado que eu vou ter que pagar de salário de advogado para poder me defender, porque eu estou investigando alguém. No lugar de ser investigador, eu vou ser investigado. A questão todinha é a desfiguração total do projeto das 10 medidas de combate à corrupção que foi parar na Câmara Federal, e na madrugada os deputados federais fizeram uma alteração completa. Da Paraíba, e dentre essas alterações estão lá as medidas que tratam, entre aspas, de abuso de autoridade, que pune magistrados e membros integrantes do Ministério Público. Resultado, todos os deputados da Paraíba, com exceção de Rômulo Gouveia e de Pedro Cunha Lima, votaram favoráveis à inclusão desse trecho de abuso de autoridade, que é a grande queixa dos magistrados e dos integrantes do Ministério Público. A reação da população foi imediata. O deputado federal paraibano Benjamin Maranhão, do Solidariedade, experimentou essa reação na pele. Ele foi hostilizado no aeroporto em Brasília depois de votar a favor das mudanças no pacote contra a corrupção. O vídeo que circula na internet mostra o momento em que ele é abordado por um grupo de manifestantes. O que eles não querem é aeroporto cheio de índio, de negro, de camponês. Bandido! Esse é um tipo de reação dos militantes contra o deputado federal Benjamin Maranhão, que votou favorável a essa inclusão
do item de abuso de autoridade. Deixa eu voltar a conversar aqui com o André Teobaldi, que é o presidente da Energisa. A gente estava falando dessas operações de combate a furto. Vocês realizaram uma operação em João Pessoa. Pelo menos 500 fraudes que causaram prejuízo de 19 milhões? Em João Pessoa? Isso só em João Pessoa? Não, isso no estado todo. No estado todo. No estado todo, a gente... Isso foi identificado nessa operação, é isso? Não, a gente estima que durante o ano todo, esses 19 milhões representam um ano de consumo dos gatos em toda a Paraíba. Lembrando que a gente imagina que poderia estar nas comunidades, lá também tem, mas reforçando, está em todos os segmentos da sociedade. A gente encontra furto de tudo que é tipo de sorte. Então é isso que a gente está lutando e vamos lutar forte. Nós vamos fazer uma campanha, em janeiro vai entrar uma campanha muito bacana que a Energisa vai fazer para mostrar para as pessoas que é com o título, você sabe o que é certo, o errado é fazer gato. Então a gente está falando popularmente gato, que a população conhece, é uma forma da Energisa alertar que isso é um problema, né, que ela pode se ferir com isso, e a outra coisa é que a empresa também fornece meios para a conta de energia ficar mais barata. Queria que você falasse um pouco, André, sobre essa parceria com o IPESC, é um instituto de pesquisa do professor Joaquim Amorim Neto, que é comandado as pesquisas são comandadas pela médica Adriana Mello, que ela foi uma das primeiras a visualizar essa relação entre o Zika vírus e a microcefalia, uma das primeiras do mundo. Essa importante pesquisadora paraibana, essa médica que realmente fez esse alerta. E a Energisa tem uma parceria com o IPESC. Tem sim. Nós aproximamos da doutora Adriana, na verdade, ela é presidente do Instituto do IPESC, né? Cientista, uma pessoa com muito caráter, muito valor, e nós começamos a acompanhá-la de perto com relação à microcefalia. A Energisa também não se resume em postes, em fios, ela também tem uma responsabilidade social. Nós estamos aqui, nós queremos conviver em sociedade, então a gente pensou que poderia ajudar. E como é que nós estamos ajudando? Nós separamos todas as famílias, junto com o IPESC, todas as famílias que estão com filhos com microcefalia aqui no estado da Paraíba. Visitamos todas, pessoalmente. Eu fui em algumas, inclusive. E a gente se encontra aquela situação daquela geladeira velha, daquelas lâmpadas que não são as mais econômicas. Então, o que a Energisa fez? Trocou de graça, deu, não é sorteio, não é nada. Das 178 famílias que hoje estão com microcefalia, nós trocamos todas as geladeiras. A gente termina isso agora no dia 16 de dezembro, que é João Pessoa como última parte que está faltando trocar. O restante do estado nós já trocamos todas elas, trocamos todas as lâmpadas e incluímos ela num programa que chama-se, que o próprio governo também ajuda, que é BPC. É um benefício de prestação continuada. Ou seja, quem tem uma doença, traduzindo para as pessoas entenderem, quem tem na família uma doença que esteja dentro do protocolo de prestação continuada, que é uma doença grave, ela pode ganhar alguns benefícios do governo. E um dos benefícios é a gente dar o desconto na conta de energia elétrica para essas pessoas, né, para essas famílias. Então, é uma forma que a Energisa ajudou. E também está fazendo algo a mais. Porque, Hermes, se hoje alguém me perguntar, você que tem uma filha, uma filha hoje de 12 anos, que foi mordida que foi picada pelo mosquito da dengue, ou do Zika, seja qual for a história, teve Zika, quando você casar daqui a 7, 10 anos, ou o que for, seu filho vai nascer com microcefalia? Ninguém sabe. Então, o que aconteceu? Exatamente. A gente está apoiando o IPESC para continuar as pesquisas, mas para continuar as pesquisas, o IPESC tem um lado interessante, que apoia aquelas mães com microcefalia, com as crianças com microcefalia. Faz o acompanhamento, né? Que faz o acompanhamento delas. E é esse acompanhamento que vai permitir, no futuro, já que o caso aconteceu, infelizmente, esse acompanhamento que vai permitir, no futuro,
que as pesquisas cheguem a uma conclusão. Exatamente. Então, como é que a Energisa está fazendo? A Energisa emprestou a conta de energia para quem quiser doar para o Instituto IPESC, que é justamente para continuar as pesquisas e também ajudar essas famílias com leite, com fralda, porque o leite não é um leite comum, é aquele leite especial, tipo NAN, né? Então, as famílias precisam de muita ajuda. Quem quiser doar, pode doar 10 centavos, pode doar 50 centavos na conta. É fácil. Ou ir numa agência da Energisa, né? Ou então ligar para o próprio call center da Energisa, que é o nosso 0800, ligar para o nosso 0800 e doar. Olha, eu quero doar R$1, quero doar 50 centavos. O que for, eu, em nome da doutora Adriana também, neste caso em particular, nós agradecemos muito, que vai ajudar muito a gente. Internamente, nós fizemos uma campanha lá em que os funcionários da Energisa estão doando fralda, estão doando leite. Eu estou impressionado e aqui a público eu agradeço demais aos funcionários da Energisa que estão fazendo isso para ajudar essas famílias a ter um Natal melhor. A solidariedade é importante. Pois bem, vamos a mais um intervalo. A gente volta em seguida com o quarto e último bloco do 27 segundos, conversando com o presidente da Energisa, André Teobaldi. Fique ligado, a gente volta em seguida. É rapidinho. De volta com 27 segundos pela RCTV, ao vivo, conversando com André Teobaldi, que é o presidente da Energisa. Antes de retomar a entrevista, eu vou dar aqui uma informação que nos chega agora através do Portal Correio, www.portalcorreio.com.br. O governador Ricardo Coutinho anunciou uma nova secretária para a saúde. Vamos ver aí na página do Jornal Correio, do Portal Correio. Cláudia Veras assume a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba no lugar da Roberta Abá, que deixou o cargo assumido agora por Cláudia Veras, que inclusive já ocupava uma secretaria executiva no Estado. Essa mudança ocorreu hoje à noite, o governador acabou de anunciar, você confere os detalhes acessando o Portal Correio, www.portalcorreio.com.br. Vou retomar a entrevista com o presidente da Energisa, falando da programação do Natal na usina. Começa amanhã. E pelo tamanho aqui do folder e do folheto, tem muita coisa. A gente está fazendo com muito carinho, a Energisa mantém a usina cultural lá o ano todo e chega nessa época, eu acho que é uma época que a gente fica mais feliz porque a gente consegue fazer uma outra ação em prol da sociedade aqui. E esse ano vai do dia 2 de dezembro até 6 de janeiro. Nós temos muitas atrações, corais, presépios, shows, música, cultura, livros, artes. Então, é um lugar que a família possa ir, né? No sábado, no domingo, numa sexta, enfim, ela pode ir lá, que ela vai ter uma boa surpresa. Primeiro, uma usina toda iluminada para o Natal, com sons, com o Papai Noel para as crianças. Tem uma oficina bacana para as crianças lá junto com o Papai Noel. O Papai Noel da Energisa, ele dá livro, que é cultura. O Papai da Energisa não dá presente, é o Papai Noel de livros, né? Quem gosta de uma boa cultura, de um bom livro, é o local correto para visitar lá, é o Natal na Usina. Aqui tem gente, aí é para todos os públicos, tem até a banda cabroeira, aqui ó, no dia, vou ressaltar aqui sábado agora, que é dia 3, a Usina da Música com a banda Pompei Pink Floyd tributo, tributo a Pink Floyd. Cover, né? É um cover, maravilhosa. Então a gente está vendo aqui várias atrações para quem gosta de uma cultura alternativa. Principalmente que é de graça, né? A gente lá tem os shows a gente cobra, mas toda a renda vai para o artista. Hoje as pessoas podem pensar que a renda fica com a Energisa? Não. A gente esse ano conseguiu gerar quase 360 mil reais em renda para o artista, então é uma forma também de a gente ajudar a cultura, porque uma das veias sociais da Energisa é a cultura. Às vezes as pessoas me pedem, dá para você dar brinde da Energisa, coisa e tal. O brinde da Energisa é livro. Eu não faço não mais do que livro. Tanto é aquele projeto nosso, o Primeira Leitura, que resgata aí os vultos paraibanos, né? João Pessoa, Ariano Suassuna, Augusto dos Anjos, né?
Então, esses vultos paraibanos é que a gente traz naquele livrinho do Primeira Leitura, que é para criança, em quadrinhos para criança, que a criança consegue saber de um vulto e achar que a rua Epitácio Pessoa, né, a Avenida Epitácio Pessoa, é só uma rua. E é um paraibano que, acho que foi o único brasileiro, se eu não estou enganado, o único brasileiro que conseguiu ocupar a presidência dos 3 poderes. Isso é uma coisa fantástica. Né? Então, e as pessoas acham que Epitácio Pessoa é só uma rua. Para mim é mais do que rua. Foi um presidente, né? Um paraibano presidente do Brasil. Não sei se você sabe que você é carioca, mas... carioca, né? Carioca. E paraibano de coração, mas tem uma cidade aqui que numa rua só tem 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Ah, aqui em João Pessoa? Não, em Monteiro. Monteiro? Monteiro. Uma rua de Monteiro tem pelo menos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Claro, ex-ministros, né? Já passaram. Mas 3 coladas as casas uma na outra. Olha, repare que em Umbuzeiro tem João Pessoa e Epitácio Pessoa. E Epitácio Pessoa. E Assis Chateaubriand. A Sapé tem o Augusto dos Anjos. Que tem uma ligação com Leopoldina. Exatamente. É aí onde é que a gente começou toda a conexão. Eu sou de lá. Aliás, hoje é dia 1º de dezembro, já que você tocou em Sapé, é aniversário de Sapé, 91 anos. Olha. O Sapé tem a festa da padroeira de Nossa Senhora da Conceição. Sapé é uma cidade de coração também, porque a gente, como lá tem um museu de Augusto dos Anjos muito bonito, não sei se você já chegou a visitar o que foi até reformado, a Casa da Ama de Augusto dos Anjos. A Energisa participou também desse projeto para revitalizar aquela casa, uma casa de Augusto, né? Eu sou apaixonado por Augusto dos Anjos. Alguns falam que é o poeta da morte, mas eu acredito que seja o poeta da vida. Isso é só uma percepção minha. Não é nada mais do que um leigo falando sobre Quem conhece a obra de Augusto sabe realmente que é uma obra diferenciada. É verdade. É um poeta de uma obra só, mas é impressionante como ele escrevia diferenciado dos outros, do seu tempo. A gente também produziu a Anaíde Beiriz recentemente, que foi o pivô entre o João Dantas e o João Pessoa. A gente quis trazer a Anaíde por ser uma mulher que estava à frente do seu tempo, né? Como ela foi compreendida. Tem muitos vultos aí que se a gente olhar, a gente está trazendo esse livrinho. Então, esses livrinhos, se a criança quiser lá ver um Papai Noel, o Papai Noel vai contar algumas histórias interessantes sobre esses livros. Tá bom. Doutor André Teobaldo, queria agradecer sua presença aqui no 27 Segundos, na noite desta quinta-feira. A programação da Energisa, da usina, é extensa. Nós vamos colocar ela por completo no Portal Correio, www.portalcorreio.com.br, para você conferir na íntegra qual dia que você quer ir, que horas você quer ir, qual atração que você vai curtir lá na usina, o Natal na usina. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço demais. Eu queria só pedir um parênteses aqui para você. Fique à vontade. E eu queria falar para os funcionários da Energisa e agradecer de coração como vocês enaltecer a qualidade do funcionário da Energisa Paraíba Borborema por essas conquistas. Isso não é à toa. A gente nunca brigou para ter prêmio, mas eu sei que é pelo suor. Eu sei que aquele eletricista que está lá debaixo do sol, né, quente, fazendo serviço, usando todo aquele equipamento de proteção, aquilo não é fácil. O leiturista, a atendente, enfim, todos os funcionários da Energisa, muito obrigado por esse prêmio. E eu sei que foram vocês que conseguiram esse prêmio e eu fico muito orgulhoso. Ok, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. André Teobaldo, presidente da Energisa Paraíba. Olha, o programa Correio Debate da TV Correio recebeu o advogado Marlon Reis, ex-juiz. Ele é um especialista em direito eleitoral e partidário e ele foi um dos redatores da lei da ficha limpa. Marlon Reis falou a respeito da votação realizada nesta terça-feira sobre as 10 medidas de combate à corrupção. Acompanhe na íntegra a entrevista que ele concedeu a mim e à jornalista do Correio da Paraíba, a colunista Lena Guimarães. Foi feita uma investida muito grave contra a independência do Poder Judiciário e do Ministério Público. Eu fui juiz por 19 anos e sei exatamente o que é isso. Só para ter uma ideia, um dos dispositivos desse projeto malsinado, que foi aprovado nessa madrugada passada, na calada da noite, diz que um juiz comete crime de responsabilidade por ofensa à honra, à dignidade e ao decoro do seu cargo. O que é isso? O que é isso? Pode se enquadrar qualquer pessoa de acordo com sua vontade. Eu não concordo com o que ele fez, isso ofende a honra da magistratura. Será que
não poderiam... Eu tenho certeza que haveria quem quisesse me enquadrar nisso pela minha liderança para a conquista da lei da ficha limpa. Ele está fazendo algo que não é típico de magistrados, ele está mobilizando o povo para uma lei de iniciativa popular. Eu podia... Isso aí ofende a dignidade, a honra da magistratura. É uma questão subjetiva demais. Isso acontece porque realmente a lei é muito mal redigida e feita para prejudicar. Esse movimento no Brasil a mobilização da população contra a improbidade começou com a lei da ficha limpa, né? Sim. Foi o primeiro grande movimento popular contra a corrupção na gestão e no exercício de mandatos legislativos, né? Mas agora, o presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes, ele está defendendo uma revisão da lei da ficha limpa, né? Ele disse que a lei, ela tem algumas coisas fora de propósito, como, por exemplo, ele citou esse exemplo que eu vou lhe falar, ele citou na Câmara dos Deputados, que torna inelegível quem é afastado de um conselho profissional. O senhor acha que a sua lei, a lei pela qual o senhor lutou, não é, ela precisa de uma revisão agora? Ela precisa ser aplicada. É disso que ela precisa. Precisa de revisão alguma. Essa medida dos conselhos, pessoas mal informadas acham que é uma medida da iniciativa popular. Ela foi incluída pela Câmara. Foi a Câmara que quis incluir isso. E é uma medida boa. Por quê? Os conselhos profissionais são autarquias federais submetidas a um rígido sistema de fiscalização e elas são corporações. Quem é que é expulso de corporação? É só aquele que realmente não tem mais possibilidade, porque o nome já diz, as decisões são corporativas. É um corrupto O número carimbado. é muito raro das pessoas. Inclusive, eu desafio o ministro ou qualquer outro a dizer um caso de injustiça sobre isso. Porque os exemplos de pessoas, por exemplo, expulsas do Conselho Federal de Medicina ou dos regionais, são só esses casos mais graves que chocaram o país, como o médico Abdel Maci, no caso da engenharia, o falecido deputado Sérgio Naia. São raríssimos casos de pessoas que chocaram as suas próprias profissões e ainda querem ser candidatos. Quer dizer, agora, quando se é inimigo da lei, como é o caso, tenta-se arrumar argumentos para diminuir a sua importância. O senhor é contra ou a favor a aprovação de uma lei que fale de abuso de autoridade? Eu sou a favor. A lei atual é da década de 60. Ela precisa ser modernizada. E ela deve, sim, contemplar também magistrados e membros do Ministério Público. Mas, para isso, é preciso serenidade e espírito republicano para tocar o projeto de lei. E não arrobos de vingança e essa motivação que, a meu ver, é completamente iníqua e inidônea de promover uma vingança contra os magistrados e membros do Ministério Público pela independência que tem demonstrado no episódio da Lava Jato. É isso que está acontecendo. Eu nem concordava com todas as medidas, algumas eu achava que mereciam uma ponderação. Por exemplo? Por exemplo, o aproveitamento de provas obtidas por meio ilícito. Agora, só que o projeto em si, ele, primeiro, ele pauta a Câmara e leva a Câmara a adotar medidas contrárias à corrupção, coisa que ela não tem feito. Ela apresenta uma maioria de medidas extremamente positivas, como a criminalização do Caixa 2, a colocação do crime de corrupção a partir de determinado patamar de dinheiro desviado como crime hediondo, a criminalização do enriquecimento ilícito e um monte de outras medidas positivas. E depois não aprovar praticamente nada disso e ainda incluir uma medida que não estava prevista, que sufoca a liberdade e independência de magistrados e membros do Ministério Público. Foi terrível. Hoje, no Senado Federal, o ministro Gilmar Mendes, ele defendeu esse projeto, né? Ele disse que apontou algumas falhas que ocorreriam no judiciário, falhas fortes, e acha que o judiciário, né, o Ministério Público, vão deixar de funcionar bem com essas regras. Ele acha que não deixará? Não. Bom, provavelmente o próprio ministro, eu não falo nada pessoal, ele é uma pessoa que costumeiramente está concedendo entrevistas, inclusive sobre coisas que estão em processo, ou então fora dele, com opiniões político-partidárias. Né? Ele terá que deixar. Porque vai ser proibido. Porque isso é uma das coisas que está claramente mencionada lá.
O magistrado tem que ter também liberdade de expressão. Uma vez eu respondi a um procedimento por dar uma entrevista. Então, eu estou falando inclusive nem para criticá-lo, mas para defender o direito que ele tem de continuar dando essas entrevistas que ele dá. Com essa entrevista, nós encerramos o 27 Segundos de hoje. A todos uma boa noite e até a outra oportunidade.